Com seus 588 metros acima do nível do mar, vemos sozinho na planície de Esdrelon, no meio da Galileia, o Monte Tabor, a poucos quilômetros de Nazaré. Vista da parte baixa, a montanha sagrada parece majestosa, assim como se apresentava ao olhar de Davi, onde em seu salmo o coloca em pé de igualdade com o cume elevado do Monte Hermon, chamando ambos a darem testemunho da glória de Deus. O Tabor e o Hermon regozijam-se no nome do Senhor. Devido à sua forma, às suas características pitorescas, sua vegetação e o esplendor da sua paisagem, ela é uma montanha singular na Terra Santa. Caros companheiros de viagem, hoje vocês são nossos convidados. Vamos juntos ao Tabor, onde ocorreram eventos importantes, mas que desapareceram em frente a este fato extraordinário, narrado nos Evangelhos. Benvenuti nella terra della promessa, nella terra della Bibbia. Siamo in Terra Santa. Bem-vindos à Terra da Promessa, a Terra da Bíblia. Estamos na Terra Santa, estamos na Terra do Santo. Sejam bem-vindos nesta terra onde nasceu a salvação. Estamos aqui aos pés do Monte Tabor, este lugar extraordinário, belo ao norte da planície de Esdrelon, a poucos metros de Nazaré. Estamos aqui neste lugar extraordinário, onde a tradição indica como o lugar da transfiguração de Jesus. Nominato nell'Antico Testamento, troviamo già anche prima dell'arrivo degli israeliti. O Monte Tabor foi indicado já no Antigo Testamento. O encontramos na primeira vinda dos israelitas, um altar cananeu sobre o monte. E depois, certamente um lugar muito especial para o povo do Antigo Testamento, que faz do Tabor um lugar extraordinário, de fato, um lugar de encontro. Aqui estamos vizinhos a Daburiá, que nos recorda Débora e Baraque, dos livros dos Juízes. Portanto, o Monte Tabor tem uma grande tradição no Antigo Testamento. No Novo Testamento, não vem indicado com o nome Tabor, mas há aqui uma tradição cristã. Depois também de Flávio José, uma tradição cristã de uma igreja bizantina e também de um monastério cruzado. E poi anche di un monastero crociato. E oggi abbiamo la presenza cristiana dei frati francescani com a Chiesa del Barluzzi. Hoje temos a presença cristã dos frades franciscanos com a igreja de Barluzzi, no ano de 1924. Portanto, bem-vindos a este lugar, no lugar da transfiguração, neste lugar onde estamos experimentando, contemplando a beleza de Deus. Sim, Deus é beleza. No Monte Tabor, Deus é a beleza no seu comprimento. É a beleza do rosto de Cristo, sua face gloriosa e luminosa. Por isso, somos convidados, irmãos e irmãs, a subir o monte, a experimentar a beleza de Deus, a experimentar sua luminosidade. O texto bíblico que nos guiará será o Evangelho de Mateus, o capítulo 17, os versículos 1 e seguintes, onde, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu à parte a uma montanha alta. Conduziu-os à parte. Aquele que professa a fé deve estar atento ao tempo, dar um tempo e ser guiado por Deus à margem, a fim de pensar de outra forma, para romper com a nossa forma de pensar, a nossa maneira de agir, a fim de contemplar a Deus a partir do alto, com uma outra visão, de um modo diferente. Contemplare Dio dall'alto, con un'altra visione, in modo diverso. Per questo la parola greca è metamorfosi, vuol dire trasfigurato. Por isto, a palavra grega é metamorfose, que quer dizer transfigurado, mudado, metamorfose. Quando vemos uma lagarta, o que imaginamos? Um animal sem significado. Mas, ao invés, ali tem uma borboleta. O texto grego nos convida a refletir sobre a metamorfose, a mudança. O texto inicia com 6 dias antes, porque 6 dias antes Jesus se encontrava com seus discípulos em Cesareia de Filipe, onde Pedro fez a sua profissão de fé. Porém, Jesus disse que o Filho do Homem devia descer até Jerusalém, devia sofrer,
deveria ser um falido. Deve essere, tra virgolette, un fallito. A Pietro non piace molto questo modo di Gesù di fare il Messia e lo contraddice. A Pedro não agrada esta ideia de Jesus de se fazer Messias e o contradiz. Depois Pedro, que aqui no Monte Tabor foi conduzido à parte com João e Tomé, vê a metamorfose, isto é, a mudança, este falido no seu esplendor, na sua beleza. Somos também nós convidados a subir o Monte Tabor para experimentar à parte esta beleza de Deus. Portanto, irmãos e irmãs que estão me seguindo, subamos. Subamos ao Monte Tabor e experimentemos a beleza de Cristo em modo mais concreto. Digamos que o Tabor é uma escola de teologia, mais que uma narrativa. Por isso, estamos todos nós convidados a subir neste monte. Subir o monte é sempre andar em direção ao encontro, à manifestação da beleza de Deus. Subamos o monte, sempre que formos chamados à oração. Aqui estamos fisicamente aos pés do Monte Tabor e agora subiremos fisicamente o Tabor. Mas devemos subir em oração, na oração em comunidade, na sua paróquia, na sua vida cotidiana. Dê tempo a Deus, suba com Ele sobre o monte para contemplar sua beleza. Lasci tempo a Dio, sali con Lui sul monte per contemplare la sua bellezza. A estrada segue nas laterais da montanha coberta de carvalhos, alfarrobeiras, aroeiras e pinheiros. O cume apresenta um planalto de aproximadamente 1.200 metros por 400. A Porta do Vento, que ainda marca a entrada para a plataforma do cume do Tabor, era a única entrada para a poderosa fortaleza sarracena construída no século XVIII. Il Signore che ci ha condotti qui in disparte. O Senhor nos conduziu hoje aqui à parte. Se temos deixado espaço a Ele, poderemos então verdadeiramente contemplar a sua beleza. E foi transfigurado diante deles. A palavra, como eu já disse, é metamorfose, mudança. Ele foi transfigurado, que quer dizer, teve uma outra aparência. Nós que vivemos em um mundo onde a aparência diz tanto, e isto é fato, nos remetemos à aparência. Eu, em alguns anos atrás, vi um cartaz que dizia assim: as vestes não falam, mas dizem quem és. Chegamos a este ponto a viver de aparências. E aqui somos chamados a subir, a dar este passo, isto é, ir além das aparências, a metamorfose. O que pode parecer perdido, feio, falido, ali há uma mudança, pode ser uma beleza. C'è un cambiamento, può essere la bellezza. Per questo, quando noi siamo davanti alla bellezza di Dio, cominciamo a... Por isso, quando estamos diante da beleza de Deus, começamos a mudar o modo de ver. Quando subimos o monte, temos uma visão diferente das coisas, porque estamos à parte do modo de pensar e de ver. Portanto, a beleza de Deus sobre o Monte Tabor nos convida a olhar as coisas de um modo diferente, de entrar neste clima, nesta atmosfera da beleza de Deus, da metamorfose. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Belo como o sol, a imagem do sol. Sabemos que a imagem do sol, até Galileu Galilei, era tido como perfeito. O sol, na sua perfeição, claro que as manchas solares já existiam mesmo no tempo de Galileu, mas a imagem do sol, a imagem de Deus, era assim representada no Salmo 86, que diz: Deus é sol e escudo. Por esta razão, esta imagem da plenitude, o sol em sua perfeição, designado assim no Antigo Testamento, tornaram-se resplandecente como a luz. A imagem da luz como beleza, usamos este termo quando uma pessoa é iluminada, quando a pessoa se desprende da sua imagem e faz com que vejam a beleza de ser um filho de Deus.
Então, somos chamados ao Monte Tabor, a deixar que resplandeça em nós a beleza, o melhor, torna-se brilhante como ele em sua beleza e seu esplendor. Esca da noi la bellezza, il meglio, diventare luminosi come lui, nella sua bellezza e nel suo splendore. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia e conversavano con lui. Io dicevo che più che un fatto di cronaca... E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Eu dizia que, mais que uma narrativa, o Monte Tabor é uma escola de teologia, porque Moisés e Elias são o cumprimento das leis e dos profetas. Este evento foi preparado no Antigo Testamento. Moisés que pede a Deus, mostra-me o teu rosto. Mas Moisés vê Deus por trás, Deus que passa e Moisés que não vê a sua face. Elia che non sente, non vede Dio nel terremoto o nel tuono, ma sì nel silenzio. Elias que não sente e não vê Deus no terremoto e nem na tempestade, mas no silêncio. Portanto, o evento do Tabor é o cumprimento do Antigo Testamento, da lei e dos profetas. Em Jesus, a plenitude da manifestação da beleza de um Deus que, transfigurando-se, nos faz ver seu Filho sobre a aparência do corpo brilhante, cheio de luz, na beleza da revelação. Pieno di luce nella bellezza della rivelazione. Quindi, Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. De fato, a igreja de Barluzzi de 1924 tem 3 capelas, recordando estas 3 tendas e que mais tarde foi também mostrado com mosaicos. Esta imagem muito bonita de Moisés e Elias e de Jesus, Pedro, Tiago e João. Venne poi anche raffigurato con i mosaici. Questa immagine molto bella di Mosè ed Elia e Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni. Pietro vuole fermarsi nel tempo. Pedro quer parar o tempo quando contempla a beleza de Deus. Pedro quer que o tempo pare. Isto é belíssimo. É o que acontece quando experimentamos a presença do Senhor. Pedro ali se esquece de tudo. Começa a descentralizar. Esta é uma das consequências quando subimos o monte, quando contemplamos a beleza de Deus, quando nos deixamos envolver por seu amor, pela sua presença. Começamos a descentralizar. Pedro se esquece, para no tempo. Della sua presenza cominciamo a decentrarsi. Pietro si dimentica. Facciamo 3 tende. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma para Elias. Ele se esquece. Pedro quer permanecer no tempo da beleza. Podemos então fazer um perfil psicológico de Pedro. Pedro era um homem generoso e se esquece de tudo quando experimenta a beleza de Deus, quando contempla a beleza de Deus. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. Uma nuvem luminosa. Aqui temos um paradoxo. Nuvem luminosa, por quê? Porque não podemos entender tudo. Fica sempre um véu de desconhecimento. Esta nuvem é a imagem de Deus, onde nós não podemos entender tudo, não podemos compreender tudo. Fica sempre um mistério ao contemplar a sua presença, no contemplar a imagem de Deus. Non possiamo compreendere tutto. Rimane sempre una parte di mistero nel contemplare la presenza, nel contemplare l'immagine di Dio. Ed ecco una voce che diceva: questo è il figlio mio. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Esta é a segunda vez que vemos esta manifestação de Deus Pai, a voz de Deus. A primeira vez foi no Jordão, no lugar do batismo de Jesus. Também ali aconteceu a metamorfose.
Na imagem do pecador, apareceu o Filho de Deus. Este é meu filho predileto. Nell'immagine, tra virgolette, di uno che dice se Na imagem de um Deus que está junto aos pecadores, o Filho de Deus. E depois, aqui, logo após Jesus ter anunciado aos discípulos que deveria sofrer, falou de um amor que vai até a morte, um amor que quer dar a vida, que poderia até parecer falência. Também aqui vemos a metamorfose. Um falimento, anche qui la metamorfose. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. Aqui temos uma bela imagem bíblica. Levantaram os olhos. Sempre que se levanta os olhos na Sagrada Escritura, algo acontece. Abraão, quando olha o céu, levanta os olhos, vê as estrelas, vê a promessa de sua descendência. Moisés, que foi convidado por Deus a olhar do Oriente ao Ocidente para a Terra Prometida. Jesus, que antes da multiplicação dos pães e dos peixes, olham para o céu, o faz também antes da cura do cego. Dall'Oriente a Occidente, la terra promessa. Gesù che prima della moltiplicazione dei pani e dei pesci alza gli occhi al cielo, prima della guarigione del cieco. Somos convidados a levantar os olhos. Irmãos e irmãs, todos queremos a paz, todos queremos dias melhores, mas devemos aprender a olhar para o alto. Ad alzare gli occhi per vedere la bellezza, non guardare in... Levantar os olhos para ver a beleza de Deus, não olhar para baixo, não sermos derrotados. Vejam a metamorfose. Olhemos para a esperança. Esperamos que verdadeiramente o Monte Tabor nos ajude a cada um de nós a levantar o olhar na esperança de Deus que nos ama, que nos quer bem. O olhar do alto da montanha chega até Tiberíades Alta e nos dias particularmente claros podemos ver até o Monte Hermon, que marca a fronteira norte da Terra Prometida. Este magnífico panorama que vemos ao redor deve ser admirado com a Sagrada Escritura nas mãos, para que mais que uma visão das coisas e das belezas naturais, possamos olhar para uma história que perpassa os séculos, os povos distantes, uma visão dos fatos registrados na história da humanidade. Indo além do portão que marca o lugar sagrado, entre os loendros e primaveras, a pequena rua que conduz à Basílica passa às ruínas do convento beneditino do período dos Cruzados. Aqui, de fato, os Cruzados construíram uma basílica com o seu convento, cujos restos ainda são visíveis, trazidos à luz no fim do século XIX, incluindo aqueles da Capela dos Monges, a Sala do Capítulo e o refeitório. Após a derrota do Reino Latino, por um longo tempo, os cristãos tiveram de deixar a montanha. Recordando a destruição ordenada pelo sultão Baibars em 1263, no cume do Monte Tabor, restou aqui ainda uma pilha de escombros. Alguns peregrinos corajosos subiam o monte. Os franciscanos de Nazaré e Jerusalém vinham aqui algumas vezes, pagando um pedágio para realizarem as liturgias. 4 séculos depois, os franciscanos foram adquirindo quase toda a montanha. Começaram a construir a igreja e uma casa de acolhida aos peregrinos, agora gerida pela comunidade italiana Mondo X. A basílica, projetada pelo arquiteto Barluzzi, foi construída em 1924. As 2 torres estão localizadas ao lado da fachada da basílica, em cima das 2 capelas bizantinas dedicadas a Moisés e Elias. No interior da basílica, vemos 3 naves, divididas por pilares e arcos robustos maciços. Uma ampla escadaria desce para a cripta, que ocupa a área da terceira capela da antiga cripta bizantina e cruzada.
O altar é feito de restos cruzados. A cena da Transfiguração é recordada pelo grande mosaico central no abside. Una chiesa fatta con altare principale, poi 2 cappelle laterali, le 3 tende, una per Gesù. Uma igreja feita com um altar principal, em seguida, 2 capelas laterais, as 3 tendas, uma para Jesus, outra para Elias e outra para Moisés. Na verdade, os mosaicos são de uma beleza extraordinária, pois lembra-nos a transfiguração e o texto do Evangelho. Portanto, a Eucaristia é a manifestação do amor e da beleza de Deus. La manifestazione dell'amore e della bellezza di Dio. Na noite de 5 de agosto, vemos uma basílica iluminada que ilumina a noite do Monte Tabor. Na véspera da festa da Transfiguração de Nosso Senhor, neste mesmo lugar, de acordo com uma tradição antiga. São muitos os cristãos locais que sobem o monte à noite para passar a vigília da festa. Como para manifestar o desejo de Pedro, nos espaços em frente à basílica, acampam com tendas e alimentos. Uma tradição bem conhecida, que tornou-se um momento de partilha, inspirado em sentimentos de fé e oração. E é bom para os cristãos da Terra Santa estarem aqui, onde Jesus compartilhou um momento tão extraordinário com 3 de seus discípulos. 20 quilômetros, 4 horas de caminhada. Nas primeiras horas do dia, uma neblina particular acolhe esta manhã especial, que traz de volta a memória da nuvem brilhante que envolvia todo este local. Quando o sol já está alto no dia da festa, a basílica fica lotada de fiéis de toda a Terra Santa e também de grupos de peregrinos. A missa celebrada em árabe e latim pelo custódio da Terra Santa traz em si o mistério da transfiguração de Jesus. Dopo aver contemplato l'amore di Dio per noi, siamo chiamati a scendere il Tabor. Depois de ter contemplado o amor de Deus por nós, somos chamados a descer o Tabor. Voltando à nossa vida cotidiana, nas nossas famílias, no estudo, no trabalho, eu na minha fraternidade. No que eu chamo de obediência, como frade franciscano. Portanto, todos nós em nossa vida cotidiana. Certamente, depois de experimentar a beleza de Deus, a metamorfose, com a capacidade de, no cotidiano, levar a todos esta experiência, isto é, a capacidade de enxergar as coisas de um modo diferente, também as dificuldades, os problemas, e não olhar como falência, não com uma aparência de que tudo se encerra ali, mas com a metamorfose, a esperança. Por esta razão, esperamos, irmãos e irmãs, que o Monte Tabor, que é a vida do Tabor, que o amor de Deus, o esplendor, a oração, nos ajudem a viver bem a nossa vida cotidiana na igreja. E por isto, rezemos. Esperamos que o Tabor nos ajude a sermos melhores para vivermos melhor a nossa experiência cristã. O Senhor esteja conosco. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, oração por todos que têm em seu coração o desejo da metamorfose, de ver as coisas de uma forma diferente como cristãos e uma diretriz que vem da palavra de Deus, da experiência presente na igreja cristã. Que o Senhor esteja conosco. Signore sia con voi. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Rimanga sempre.